Como eu estava dizendo, né, eu sou o pastor Guilherme, da Igreja Betel Torre, e recebi esse convite dos irmãos da Igreja do Betel Brasileiro na cidade de Custódia, em Pernambuco, para trazer uma reflexão essa noite no seu culto de jovens, através dessa live. E eu fiquei muito feliz, eu me senti honrado, porque o primeiro projeto missionário do Betel Brasileiro, no qual eu viajei, foi justamente para a cidade de Custódia, né? Foi no ano de 2018, eu acho, no mês de janeiro. Nós passamos 15 dias nessa cidade e foi uma experiência muito marcante para a minha vida. Depois disso, nunca mais deixei de participar do Promib, entrei para a equipe e foi muito maravilhoso. Então, sem mais delongas, quando a gente fala sobre Promib, a gente pensa sobre esse período, né? Nesse momento de quarentena. Eu não sei vocês, mas eu tenho sonhado muito com o Promib e a vontade de estar de volta com vocês, de estar com a igreja, de viajar para o sertão, é uma vontade que não sai do meu coração. O tempo inteiro eu fico pensando nisso, eu fico lembrando e eu sonho, estou sonhando quase todas as noites com isso. E esse período de quarentena tem me feito pensar sobre isso, sobre como a gente vem usando nossa vida, sobre como agora a gente começa a valorizar algumas coisas, né? Algumas coisas que antes a gente não dava tanto valor, como a nossa comunidade, a nossa igreja e os cultos públicos, e até mesmo o Promib e os cultos de jovens e tudo isso que antes era tão comum pra gente, mas agora a gente sente falta. Tá tendo que fazer um culto desse, via transmissão ao vivo, no Instagram, com toda essa distância, porque a gente não pode estar perto. É horrível. E a gente fica pensando sobre isso e sobre como nós podemos então aproveitar esse momento, aproveitar as nossas vidas e o que vai fazer depois que passar essa quarentena, como isso vai impactar a nossa realidade, como isso vai impactar os nossos costumes, as nossas práticas de vida, o nosso cotidiano. E para refletir sobre isso, eu convido os meus irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no Salmo de número 90. O Salmo de número 90. Salmo de número 90. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí com a Bíblia de vocês, mas eu vou começar a leitura aqui do texto para que a gente possa ganhar algum tempo. Eu prometi a Isa que eu ia terminar essa mensagem antes de meia-noite, tá bom? Mas agora eu já não sei mais. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 90. Senhor, tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criar, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza. Tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Verso de número 8. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Verso de número 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Verso de número 13. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor.
esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus bendito, nosso Deus de graça, misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nos debruçando sobre a tua palavra essa noite. Conduza-nos com a tua mão. Fala conosco pelo teu Espírito Santo, Pai. Usa-nos, Pai. Fala conosco. Nos edifica e nos torne mais parecidos com Jesus, para o louvor da sua glória. É em Cristo que nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, nós estaremos meditando essa noite sobre a brevidade do homem e a eternidade de Deus. O texto que nós acabamos de ler, para você que chegou agora, foi o Salmo de número 90. E esse salmo, diferente da grande maioria dos outros, não foi escrito por Davi, mas foi escrito por Moisés, que o texto coloca como o homem de Deus. Sabe aquele Moisés do Êxodo, do Mar Vermelho e tal? Esse Moisés. Ele escreveu um salmo. Portanto, esse é o salmo mais antigo que nós temos na Bíblia. E ele é simplesmente um tesouro. É uma composição única de beleza e profundidade muito ricas. E se a gente pensa um pouco sobre esse salmo, nós percebemos que ele lança fundamentos que outros salmistas, como Davi e Salomão, vão usar, por exemplo, quando escrevem o Salmo de número 144. Eles soam muito parecidos. Até mesmo o livro de Eclesiastes, ele dialoga um pouco com esse salmo. Nesse poema, o profeta Moisés vai apresentar questões importantes e que podem mudar a nossa vida ou a nossa morte, que podem determinar o nosso destino. Então, ouça com atenção, porque nesse momento nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos. E a grande verdade eterna que salta desse texto para as nossas vidas essa noite é que Deus, ele é a resposta final para os nossos maiores problemas. Deus, ele é a resposta final para os maiores problemas da vida. E Guilherme, você está falando isso no meio de uma pandemia, no meio de uma quarentena? Estou. A resposta final para esse momento das nossas vidas está em Deus. E esse salmo fala isso para nós essa noite. Algumas perguntas nós podemos fazer então. Quem é esse Deus que pode responder às nossas perguntas? E qual é esse grande problema? Quais são os problemas que nós temos? Será que o nosso problema se resume ao isolamento social? Ou será que existe algo muito maior, além dele, que pode nos destruir, por exemplo? E a pergunta também central que nós podemos fazer é: como esse Deus pode solucionar os nossos problemas? Como ele se propõe a fazer isso? Sem mais delongas, vamos voltar os nossos olhos para o texto mais uma vez e possamos observar então a primeira parte desse texto, que está nos versículos de número 1 até os versículos de número 4. Para o pessoal que está acompanhando aí, gente, às vezes eu me empolgo e falo muito rápido. Então, se eu fizer isso, vocês avisam que eu vou mais devagar. Eu estou acostumado a pregar no púlpito, para o povo, e aí eu me empolgo, me desembesto e vou-me embora. E eu sei que no Instagram, às vezes, talvez não fique tão bom se eu falar muito rápido, eu não sei. Então, vocês vão lançando aí no chat, eu estou observando o que vocês estão falando, e a gente vai dialogando nessa mensagem, tá certo? É muito bom ver esse feedback de vocês. Como eu estava dizendo, a primeira parte desse salmo e a primeira resposta que nós temos é: quem é esse Deus? E isso está nos versículos de número 1 até o versículo número 4. Nós observamos então que o homem, que o ser humano, está nas mãos de Deus. Observe o versículo do número 1, meus irmãos. Diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Esse verso ele é simplesmente lindo. A primeira coisa que a gente observa é que Moisés ele começa esse salmo chamando Deus de Senhor. Ele começa chamando Deus de Senhor, não é um Deus desconhecido. Ele sabe quem é esse Deus. Ele sabe que esse Deus é o Senhor da sua vida. Ele sabe que esse Deus, ele é o grande Eu Sou, que se revelou na sarça ardente. Ele sabe que esse Deus é aquele Deus que falou para o povo:
Ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Cito agora o livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 e 2. Esse é o Deus que se apresenta, é o Deus que chega diante do povo e que ele se revela, é o Deus que Moisés conhece, é um Deus pessoal. E por ser pessoal, ele é um Deus que está perto. A palavra que nós usamos na teologia para isso é que ele é imanente. Ele não é um Deus que está tão distante que nós não podemos saber, ele não é um Deus que está tão alto que nós não podemos alcançar, nem um Deus que está tão obscuro que nós não podemos conhecer, mas ele é um Deus presente. Ele é um Deus que nós conhecemos, nós podemos chamá-lo. Nós podemos chamá-lo, nós podemos conhecê-lo, ele se revelou a nós. Deus se revelou a nós. E é fantástico isso. E o mais belo ainda é que Moisés, quando fala isso, ele vai dizer: tu és o meu refúgio, tu és o nosso refúgio. A palavra que Moisés vai usar para refúgio também é possível traduzir como a palavra lar ou habitação. A palavra hebraica que ele usa vai se remeter exatamente a isso. Ele está dizendo: Senhor, tu és a nossa habitação, tu és a nossa morada. Nós estamos tão acostumados a pensar que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Isso é uma verdade bíblica, Paulo vai falar sobre isso. Mas não apenas nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas nós também podemos habitar em Deus. Nós podemos nos refugiar. Nele nós temos um lar. Não em coisas, mas em Deus. Não na nossa casa, nem na congregação onde nós costumamos nos reunir com os nossos irmãos. O nosso lar, o nosso refúgio de geração em geração é o Senhor. Foi para isso que ele nos criou. Deus criou os homens para habitar no meio deles. Foi para isso que Deus criou a humanidade. No livro de Gênesis, no capítulo de número 1 e 2, nós temos essa narrativa. E no capítulo número 3, nós vemos que justamente isso acontecia. Diariamente, Deus vinha se encontrar com a sua criação. Deus vinha se encontrar com o homem e com a mulher. Deus vinha se encontrar com Adão. Quando Adão e Eva pecaram, comeram do fruto proibido, a habitação que havia de Deus no meio deles foi quebrada. O homem foi separado, porque o pecado fez a separação entre nós e o nosso Criador. Mas aí Deus continua nesse intento de habitar no meio do seu povo. O tempo passa e lá no deserto Deus institui o tabernáculo. E ele diz para Moisés que coloque o tabernáculo no meio do acampamento, porque o tabernáculo seria a morada de Deus e que Deus se manifestaria ali e que Deus queria se manifestar e habitar no meio do seu povo. O tempo passa e então vem o grande templo de Salomão e a premissa é a mesma. Deus quer habitar no meio do seu povo e agora ele vai habitar através do templo, da presença dele que vinha até o templo e se revelava ao sumo sacerdote. E o tempo passa mais uma vez e o templo de Salomão foi totalmente destruído. Houve a reconstrução de um novo templo, mas o povo ainda não tinha Deus em si próprio. Deus ainda estava afastado do povo pelo pecado. Então Deus envia Cristo. E quando nós vemos o Evangelho de João, no capítulo 1, o evangelista vai dizer exatamente isso. Que o Verbo se fez carne e tabernaculou. Ele habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então, depois que Jesus ascende aos céus, ele envia para nós o seu Espírito, Atos capítulo 2, e agora o Espírito passa a habitar literalmente dentro de nós. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. E na consumação, quando tudo vier a ser destruído, quando Jesus voltar em toda a sua glória, então a visão que o evangelista João tem é da nova Jerusalém descendo dos céus para a terra. E então os anjos dizem que agora sim, agora Deus habitará novamente no meio do seu povo e dessa vez para sempre. O trono do Senhor estará no meio do seu povo.
Deus sempre quis habitar no nosso meio. Só que não apenas isso, mas Deus também nos chama para habitar nele. Nós somos chamados a construir no Senhor o nosso refúgio. Se a gente vê o chamado de Deus para Abraão, é justamente esse. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Deus chama Abraão para sair da casa do seu pai e para habitar nele agora naquele deserto. É para isso também que Deus chama Jacó. E o encontro que Jacó tem com o Senhor em Betel, a casa de Deus, fala justamente sobre isso. E foi o chamado de Deus também para Moisés e para José e para o povo no deserto. Deus queria que o povo se refugiasse nele. Deus queria que o povo se aproximasse dele, habitasse nele. Charles Spurgeon vai falar exatamente isso. Ele vai dizer que o relacionamento próximo e afetivo entre Deus e o seu povo é tão uno, de modo que um habita mutuamente dentro do outro. Deus está em nós e nós estamos nele. O Espírito Santo de Deus habita em nós e nós podemos habitar no nosso Deus. A alma está em casa apenas em Deus. A alma só tem paz em Deus. E o Santo Agostinho, o bispo de Hipona, vai falar justamente isso no livro Confissões, no capítulo número 1. Eu recomendo muito que você leia as Confissões de Santo Agostinho. E ele vai dizer exatamente isso. Fizeste-nos para ti, e o nosso coração inquieto está, enquanto não descansar em ti. E o versículo número 1 fala exatamente isso. Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Esse é o Deus que nós estamos falando. Esse é o Deus que nós estamos adorando. Esse é o Deus que nós conhecemos. Ele é um Deus que se revela. Ele é um Deus que se faz conhecido. E que não apenas se faz conhecido, mas que nós podemos habitar nele, tanto quanto ele habita em nós. O texto, no entanto, continua. E os versículos 2 e 3, ele vai falar exatamente isso. De 2 a 4. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Nós observamos então um segundo atributo de Deus aqui, é que Deus, ele além de ser um Deus que está perto de nós, ele é um Deus também que está além de nós. Eu disse no início da mensagem que Deus ele era imanente porque ele estava próximo e se fazia conhecido. Só que Deus ele também é transcendente. Ele está elevado, ele está acima, dele de eternidade em eternidade é Deus. Aquilo que Moisés está falando no início desse salmo, ele está criando uma grande distinção entre a criatura e o Criador. Deus não é igual a nós, Deus não é parecido conosco. Nietzsche, quando ele está escrevendo, ele vai dizer que e criou o homem, deuses, à sua imagem e semelhança. Como se nós tivéssemos criado Deus de acordo com o nosso próprio pensamento. Mas o Deus que se revela nas Escrituras, meus irmãos, o Deus que se apresenta a Moisés, diferente daquilo que Nietzsche falou, ele é um Deus que ele é excelso. Ele é transcendente. Ele é muito maior e além, e em poder e em glória. Karl Barth, quando escreve sobre Deus, ele vai dizer que Deus ele é o totalmente outro. E com totalmente outro, ele está querendo dizer que ele é justamente distinto da sua criação. Deixa eu acelerar. A mensagem que Moisés está trazendo é justamente essa. Antes que os montes fossem criados, antes que o mundo viesse a existir, de eternidade em eternidade, ele é Deus. O verso 3, Moisés vai dizer que nós somos pó. Vocês conseguem perceber a grande distinção aqui? De um Deus totalmente atemporal, totalmente sublime, elevado, a um homem feito de pó da terra. Até mesmo tempo para Deus não existe, porque para ele 1000 anos são como um dia, e um dia é como 1000 anos. São como as horas da noite que se passam. São como as horas da noite que se passam. Esse é o verso 4.
E já fazendo algumas aplicações para a nossa vida, meus irmãos, eu gostaria de falar exatamente isso, que a habitação da igreja é a mesma em todas as épocas. A nossa habitação é a mesma de que sempre foi, é a mesma do Éden, é a mesma da época dos tabernáculos, é a mesma da época do templo, é a mesma da época da encarnação. A nossa habitação está em Deus. A nossa habitação, o nosso refúgio, a nossa segurança tem que estar em Deus. Nesses períodos de crise, nesses períodos de pandemia, de caos social, na saúde, na economia. Meu Deus, quanta gente querida perto da gente morrendo. E nós, como promibeiros, estamos sentindo muito isso, né? Algumas pessoas bem perto de nós faleceram, os pais de alguns de nossos amigos, e alguns amigos também partiram. E a gente pensa, Senhor, nós estamos soltos, jogados ao vento, mas não estamos. Nós temos um refúgio de geração em geração. Ele é o nosso refúgio, ele é o nosso lar, a nossa morada. Ele é a nossa habitação. E observe também, meus irmãos, como isso se torna tão palpável na pessoa de Cristo. Esses aspectos que eu estou falando, eles se tornam tão reais na pessoa de Jesus. O nosso glorioso Cristo, ele é Deus, ele é transcendente, ele é o verbo que se fez carne, ele é o verbo que estava no princípio com Deus e que era Deus, e por meio dele tudo foi criado. Jesus é aquele que está no meio do barco e ele dá uma ordem e o vento e o mar obedecem. Jesus é aquele que chega diante de um túmulo e o morto está lá há 4 dias em estado de putrefação, fedendo. E Jesus ele dá um grito, ele diz, venha para fora, e o morto obedece. Jesus ele é aquele por meio de quem tudo foi criado e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele que detém em si a glória do unigênito do Pai, a imagem do próprio Deus. Jesus é essa pessoa gloriosa e transcendente. E ao mesmo tempo ele é totalmente próximo, totalmente imanente. Ele se faz carne e habita no meio de nós. Ele se esvaziou da sua glória, se humilhou, assumindo a forma humana. E se achando em forma humana, ele assumiu a forma de servo. E se achando na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por isso que não há outro Salvador. É por isso que não há outro nome dado aos homens pelo qual importa que eles sejam salvos. Porque ninguém se compara a Jesus. Um Deus totalmente outro, totalmente supremo, sublime, super exaltado e ao mesmo tempo tão perto de nós. Que se esvazia da sua glória e se humilha e morre a nossa morte e ressuscita para a nossa salvação. Para a nossa salvação. A questão é que mesmo diante de um Deus tão grande, de um Deus tão perfeito, o ser humano se rebelou. Mesmo diante desse Deus maravilhoso, nós viramos as costas. Essa relação tão linda que Deus planejou no jardim, ela foi quebrada, ela foi rompida. E isso nos leva ao próximo ponto. Se no primeiro ponto nós temos que o homem está nas mãos de um Deus todo-poderoso, agora nós temos que o homem tem um problema com esse Deus. E isso é muito sério. Observe o versículo número 3 até o versículo número 6. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como as horas da noite de ontem que passou. Como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastas os homens. São breves como o sono, como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. O primeiro problema que nós temos com esse Deus é que nós somos finitos. Nós vamos morrer. Eu sinto muito de falar isso, mas você vai morrer.
Agora eu tô imaginando o pessoal que entrou agora na live, abre a live, aí tem um doido dizendo que a pessoa vai morrer. Desculpa, mas é verdade. É a realidade. Nós somos como o pó da terra. 1 Pedro, capítulo 24, ou 1 Pedro, acho que capítulo 2, verso... Jesus, eu me enrolei agora todo com a referência. Mas é 1 Pedro, capítulo número 2, eu acredito que seja os versos 4 e 5. Ele vai dizer que toda carne é como a relva, e a sua glória é como a flor da relva, mas que seca-se a relva e cai a sua flor, e a palavra do Senhor permanece para sempre. Perceba então que a palavra do Senhor é eterna, porque Deus é eterno, mas nós somos como uma planta. Essa é a imagem que Moisés traz nesse salmo. Nós somos como uma planta, uma flor, que de manhã ela brota e de tarde ela já murcha, seca e passa. Isso está totalmente endossado no texto de Romanos 6,23, que vai dizer que o salário do pecado é a morte. Perceba então que o problema da nossa morte é o problema do pecado. Nós estamos fadados a morrer porque somos pecadores. Você e eu. Nós somos pecadores totalmente depravados. Nós quebramos a lei de Deus. Nós fizemos aquilo que ele reprova. Romanos 3,23 vai falar exatamente isso. Porque todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. O capítulo 3 de Romanos, ainda nos versos anteriores, os versículos 10 em diante, ele vai falar exatamente isso, que não há ninguém que seja bom, não há nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que mereça o céu. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. Nós somos criminosos. A epístola de Tiago vai dizer que aquele que quebra um mandamento da lei do Senhor é culpado de quebrar todos. Por isso que quando nós olhamos para o decálogo, para os 10 mandamentos em Êxodo 20, nós olhamos para aqueles mandamentos e nos vemos como miseráveis condenados. Porque se nós começamos a partir do primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, portanto não terás outros deuses diante de mim. Quando a gente chega nesse mandamento, a gente já quebra. Nosso coração, segundo João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos deuses para nós o tempo todo. A saúde, a família, a prosperidade, a faculdade, o emprego. Às vezes o sexo, às vezes o amor, a autoaceitação, a beleza. Os bens. Nós criamos falsos deuses o tempo inteiro. Nós quebramos a lei do Senhor o tempo inteiro. E por isso nós somos fadados à morte. Porque essa é a punição para quem peca contra Deus. A morte. O salário do pecado é a morte. Você já parou para pensar, meu irmão, que está ouvindo essa live nesse momento, sobre o que vai acontecer depois que você morrer? Porque nós estamos tão acostumados a pensar que nós vamos para o céu. Todo mundo pensa que vai para o céu, acredite. Só que nós ignoramos que nós temos um grande problema. Sim, porque tem um problema que é ainda maior do que o pecado. Eu vou dizer. Versículo número 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os dias se passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Verso do número 11. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Se o nosso primeiro problema é que nós vamos morrer porque somos pecadores, o segundo grande problema é que Deus está irado. E Deus está irado conosco por causa do nosso pecado. E esse é o grande problema da humanidade. Você precisa entender isso. Você precisa compreender
que o nosso grande problema não é o coronavírus, o nosso grande problema não é o isolamento social, o nosso grande problema não é, sei lá, o PT ou o presidente, ou seja lá quem for. O nosso problema é que nós somos pecadores, quebramos a lei de Deus e que Deus está irado conosco por causa disso. Está irado conosco por causa disso. Nós somos passageiros por causa disso. Porque o nosso pecado criou uma mácula em nós e nós somos fadados a morrer. Não apenas a morte física. E veja, a morte física já é uma consequência desse pecado, mas também fomos fadados a morrer espiritualmente. Nós nascemos totalmente afastados de Deus, totalmente mortos em delitos e pecados, como Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, versículo número 1. Mas nós também somos fadados a morrer eternamente, ao inferno. A ira de Deus é justa. Veja o verso 11, eu acabei de ler. Quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Deus, ele é digno de ser adorado, digno de ser exaltado, digno de ser temido. A sua lei deve ser cumprida. No momento que nós não tememos a Deus e quebramos a sua lei, nós nos tornamos suscetíveis ao seu furor, passíveis da sua condenação. Nós merecemos o juízo. Nós merecemos o juízo. Mas a história não termina aí. Glória a Deus que ela não termina. A história não termina com o homem separado de Deus. A história não termina com a humanidade simplesmente toda ela morta em delitos e pecados. E a história não termina com todos nós sendo jogados ao inferno, ainda que mereçamos isso. Existe uma opção para nós, existe uma possibilidade, uma escapatória. Existe esperança. No início da mensagem eu disse que Deus, ele é a única resposta ou a única solução para os grandes problemas da humanidade. E nós vimos primeiro quem é esse Deus, e então nós vimos qual era o grande problema, e agora nós vamos ver qual é a resposta. E a resposta, meus irmãos, é que o homem precisa se voltar para Deus. Versos de número 12 ao 17. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus, soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. A primeira coisa que o salmista pede a Deus nesse momento é que ele possa aprender a contar os seus dias. Verso número 12, ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance misericórdia. E é justamente isso. Essa é a primeira reflexão que eu quero trazer para você essa noite. Por que você tem vivido a sua vida? Para quem você tem gastado os seus dias? O que você tem feito com a sua rotina? Nós estamos no meio de uma quarentena, de isolamento social. E esse é o momento de nós repensarmos aquilo que nós temos feito com a nossa rotina, com os nossos dias, aquilo que nós temos feito com a nossa vida. Diante da realidade da morte e da grandeza desse Deus, nós não podemos continuar vivendo como se a eternidade não fosse existir, como se não fôssemos prestar conta. Não podemos continuar vivendo como se tudo isso não fosse real. E não podemos continuar vivendo como se só existisse o aqui e o agora. Não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida, não desperdice sua quarentena, não desperdice a sua existência. Se você já é um cristão salvo e lavado pelo sangue de Jesus, não desperdice o sacrifício de Cristo. Não desperdice. Deus nos pedirá contas. É por isso, meus irmãos, que no livro de Eclesiastes, depois de fazer toda aquela análise, o grande sábio Salomão vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque quando nós olhamos para quem Deus é e sabemos que nós somos,
Nós reconhecemos que precisamos temê-lo, amá-lo, nos submeter à sua voz, à sua vontade e viver uma vida devotada a Ele. Viva pelas coisas eternas, viva para aquilo que vale a pena, viva para Deus, viva para Ele. Gaste seus dias nele. E então o nosso coração alcançará a sabedoria. Vou acelerar um pouquinho, já caminhando para o final. Versículo de número 13, ele vai pedir a Deus que tenha compaixão. Ele vai dizer exatamente isso. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Essa é a oração de um coração arrependido. Ele está dizendo, Senhor, não nos destrua, ainda que nós sejamos pecadores e que mereçamos o juízo. Tem misericórdia de nós. Tem compaixão. A boa notícia é que Deus ele tem compaixão para os seus filhos. Deus tem compaixão para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. O Salmo vai dizer que ele se lembra que nós somos pó. Deus ele tem misericórdia. Deus tem misericórdia. O profeta Isaías vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa nos alcançar e os seus ouvidos não estão tapados para que ele não possa nos ouvir. O Senhor tem compaixão do seu povo. E então o salmista ele continua fazendo uma série de pedidos a Deus. Ele vai dizer, satisfaz-nos pela manhã, satisfaz-nos com o teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Ele está pedindo duas coisas aí. A primeira é que ele está pedindo satisfação em Deus. Quantos crentes eu tenho visto reclamando de tanta coisa? Meu Deus, inclusive eu. Quanta gente não reclama, né? E você já parou para pensar que hoje nós reclamamos às vezes de coisas que nós temos, mas que antes eram coisas que nós pedíamos. Nós precisamos começar a encontrar em Deus a nossa satisfação. John Piper vai dizer que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. A nossa satisfação deve estar em Deus e no seu amor. Por isso que ele está dizendo, satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal. E o segundo pedido do salmista nesse versículo, versículo número 15, é alegria. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste e pelos anos que tantos sofremos. Quando nós estamos satisfeitos em Deus, nós somos felizes nele. Não é que não vamos passar por dificuldades, certamente passaremos por dificuldades, porque o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflição, mas mesmo no mundo de aflições, nós podemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, porque a nossa satisfação e a nossa alegria não estão nas coisas que são dessa vida e para essa vida, são em Deus e para Deus. A nossa satisfação está nele e, portanto, a nossa alegria está nele. Jesus Cristo é a nossa felicidade, é a nossa esperança, é o nosso refúgio, nossa alegria. Tudo está em Cristo, tudo converge nele, inclusive as nossas vidas. Quando nós aprendemos a contar os nossos dias, quando nós passamos a observar como nós vivemos, percebendo quem Deus é e quem nós somos, nós passamos então a viver uma vida devotada a Deus, satisfeita nele. E quando encontramos a satisfação nele, o nosso coração se preenche de alegria. E os dois últimos versos, então, desse capítulo, ele vai pedir que Deus manifeste os seus feitos aos seus servos e aos seus filhos. Ele está pedindo a Deus que continue se revelando, que se apresente ao seu povo e que, por fim, estenda sobre ele a sua bondade, consolidando a obra das suas mãos. Diante disso tudo que nós vemos, o que nós podemos fazer? Como nós podemos responder a essa mensagem? Agora vem a parte do como. O que é que eu vou fazer com isso tudo? Eu vou lhe dar duas atitudes apenas. A primeira atitude é, se você que está assistindo essa live ainda não é um cristão, deixa eu te dizer uma coisa, não desperdice a sua vida. Você não sabe quanto tempo você ainda tem. Então pare de tentar resistir. Você não vai conseguir vencer a Deus. Pare de jogar fora o seu tempo. Pare de jogar fora a sua vida com as coisas que são banais. Pare de viver por aquilo que não vale a pena, porque você vai morrer. E quando você morrer, o que vai ficar com tudo que você fez? Jesus ele vai dizer exatamente isso. De que
vale ganhar o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a primeira atitude que eu deixo para você essa noite é renda-se a Jesus. Renda-se a Ele. Submeta-se ao Senhor. Curve-se diante da sua vontade. Entregue-se a Ele. Ele é Deus. Ele vai reinar sobre a sua vida, queira você ou não. Ele é soberano. Jesus não está implorando uma chanchinha de entrar na sua vida. Ele é Deus. Mas nós podemos sim nos lançar aos seus pés e ser recebidos como seu filho. Pela graça, mediante a fé. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Renda-se ao Senhor. Renda-se a Jesus. Entregue-se a Ele. Não perca a sua vida. Não desperdice o seu tempo. E a segunda atitude que eu gostaria de deixar para os irmãos é, se você já é um cristão, então eu lhe pergunto, será que você está vivendo como um? Será que nós estamos vivendo como verdadeiros cristãos? O Augusto Nicodemos, no seu livro Ateísmo Cristão, ele fala exatamente sobre isso, sobre uma geração de cristãos que são ateus, porque nós dizemos que cremos em Deus, mas vivemos como se Ele não existisse. É um cristianismo nominal, é um cristianismo de fachada artificial, que não influencia na nossa rotina, nem na forma como nós usamos o nosso tempo, nem na forma como nós tomamos as nossas decisões. E o que eu tenho essa noite para lhe fazer é um alerta. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos. Mas uma coisa é certa. O Senhor da Seara voltará. E quando Ele voltar, como Ele nos encontrará? Por isso que a segunda atitude que eu deixo é que nós possamos mudar de vida. Se a primeira atitude é que nós devemos nos render a Cristo e entregar a Ele o senhorio da nossa vida, a segunda atitude é que nós devemos então mudar a nossa forma de viver e viver uma vida teorreferente, ou seja, uma vida que tenha Deus como referência, como ponto de partida, uma vida que nas palavras dos puritanos é uma vida corandel, uma vida na presença de Deus, diante de Deus, uma vida que tenha Deus como o seu ponto de referência, uma vida que se preocupe com a eternidade, uma vida que se preocupe com a morte. Que nós possamos ser cristãos como Moisés nesse salmo, que olha para Deus e diz, Tu és o nosso refúgio, Tu és o meu refúgio de geração em geração, e no tempo do Teu furor eu me volto para Ti, Senhor. Em Ti eu encontro abrigo, em Ti eu encontro misericórdia, em Ti eu encontro alegria e amor todos os dias pela manhã, e bondade soberana. Que nós possamos ser esses cristãos que encontrem Deus, segurança e abrigo, porque nós vivemos uma vida diante dele. Uma vida que sabe que vai acabar e que por isso busca viver para ele. Busca viver para ele. Eu comecei essa mensagem falando sobre a quarentena e sobre o isolamento social e sobre como tem sido difícil porque nós estamos perdendo pessoas queridas próximas a nós. Pessoas que nós amamos têm partido, algumas jovens, outras mais idosas, pais de amigos nossos e amigos próximos. E isso é uma realidade. Isso é uma realidade, tudo que é vivo morre. E Moisés sabia disso muito mais quando ele disse que a vida do homem é como um sopro. Por isso que eu estou encerrando dizendo isso, né? A vida só vale a pena ser vivida se for vivida para Deus. Deus é a nossa habitação. E se você esquecer tudo o que eu falei até agora, se você só entrou na live nesse momento, se você está desde o começo, mas não lembra de nada que eu disse, guarde pelo menos isso. A vida é muito curta para ser desperdiçada com aquilo que não é eterno. Viva então para Jesus, porque tudo é sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor falou. Obrigado, porque nós podemos nos refugiar em Ti e encontrar em Ti segurança para a nossa vida, Senhor. Perdoa os nossos pecados de ação e de omissão, perdoa a nossa negligência, perdoa, Senhor, porque nós temos muitas vezes vivido uma vida que não considera o Senhor.
uma vida segundo a nossa própria vontade. Nessa noite, Pai, nós queremos fazer as mesmas orações que Moisés fez, nós queremos fazer o mesmo pedido que Moisés fez. Senhor, nos ensine a contar os nossos dias, nos ensine a remir o nosso tempo, para que o nosso coração alcance sabedoria. Tem compaixão de nós, Senhor, no meio da tua ira, do teu furor. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Satisfaça o nosso coração com o teu amor leal e nos encha de alegria, Senhor, mesmo nos tempos de aflição. Manifesta, Senhor, os teus feitos ao teu povo, desde os adultos até as nossas crianças, a nós e aos nossos filhos e à futura geração, que nós possamos te conhecer como o único Deus e ao teu Filho Jesus a quem enviaste. Esteja sobre nós a tua bondade, Senhor soberano. Vem, Senhor, cuidar de nós e nos fazer viver uma vida para a tua glória. Nós queremos viver para a tua glória, Pai. Tudo que nós façamos, tudo que nós viemos a ser ou a fazer, seja para a tua glória, Pai. Que essa mensagem entre no coração do teu povo, entre no coração de todos que ouviram essa live, que participaram dela, possa brotar a boa semente nos seus corações, Pai. Que nós possamos viver para Jesus. A Ele, a quem tudo pertence, no teu Filho amado, sobre o qual nós oramos e falamos, é que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade. Deus abençoe.